Irmãos, que alegria poder estar aqui, né? Apesar dos meus joelhos estar tremendo nesse momento, né? Com tantos servos de Deus que conhecem profundamente a palavra do Senhor, mas Deus tem colocado esse desafio no meu coração, né? Eu lembro quando eu comecei, a primeira vez que eu peguei o microfone não parava, ele fazia assim, né? E não foi fácil, mas até hoje faz assim, aqui vocês não estão vendo, né? Eu estou segurando com mais força aqui. Que a graça e a paz de Jesus esteja do seu coração, amém? Amém. Que a graça e a paz de Jesus alcance o seu coração, preencha o seu coração nessa noite, você que está online também participando deste culto no nome de Jesus. É uma satisfação, privilégio e responsabilidade de levar a palavra do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com você, e para tanto, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, um texto bastante conhecido de todos nós, mas é sempre importante nós relembrarmos, e o Senhor faz isso conosco, sempre relembrando ao nosso coração, não é assim? Comigo é assim, o Senhor sempre está, o Espírito Santo sempre está trazendo ao meu coração aquelas verdades que não mudam, as verdades da palavra de Deus. E parece que quanto mais a gente medita na palavra do Senhor, mais nós tiramos, não é? É uma fonte inesgotável. E talvez você já ouviu muitas mensagens nesse texto, você já até imagina, né? Os que têm mais experiência aí já falam, eu já sei, ele vai lá para os 3 últimos versículos, e é isso mesmo, Mateus 28, 18, 19 e 20, apenas esses 3 nós vamos meditar, espero que brevemente, na palavra do Senhor. Estarei pregando sobre o título 3 elementos de uma fé missionária, amém? 3 elementos de uma fé missionária. Muito bem, vamos ler esse texto. Versículo 18, então, do capítulo 28 de Mateus, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer ou guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essas são as palavras do nosso Senhor, e se Ele falou, com certeza Ele há de cumprir. Meus irmãos, o cristianismo não é uma fé estacionária. Sabe o que é uma coisa estacionária? É uma coisa que fica parada no lugar. O cristianismo não é uma fé estacionária, não é uma coisa que fica parado, que não se mexe, mas o cristianismo é uma fé missionária. Uma fé que tem missão, uma fé que nos desafia, uma fé que nos, por assim dizer, no bom sentido, nos incomoda. Eu preciso falar para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu parente, eu preciso falar para as pessoas o que aconteceu na minha vida. Eu preciso falar desse Deus grandioso, Ele é real, e eu preciso falar. Esta fé que nos move, esta fé que tem missão, porque a própria natureza de Deus, queridos irmãos, a própria natureza de Deus, ela exige isso, porque Deus é amor. E aí o apóstolo Pedro vai falar na sua segunda carta que o Senhor Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Isso está na natureza de Deus, e por isso que o cristianismo tem uma fé missionária, uma fé que se move, uma fé que se importa com os outros, uma fé que sabe da realidade espiritual, e ela não muda, e ela precisa ser pregada, que as pessoas estão dando passos largos para a perdição, é o que a palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus diz também que em Jesus nós somos salvos, somos lavados de todo pecado, transformados, libertos, amém? Grande verdade, porque essa é a natureza de Deus, amor.
E todo aquele que tem a natureza de Deus, quem tem a natureza de Deus aqui? Espírito Santo no coração, amém, glória a Deus. Então, todo aquele que tem a natureza de Deus, ele vai querer falar das boas novas do Evangelho, das boas notícias do Evangelho. Ele é impelido, não tem jeito. Não tem jeito, ele precisa comunicar essa verdade maravilhosa do Evangelho. E nesse texto, o Senhor nos lembra de alguns elementos dessa missão que Ele nos deu, que nós devemos viver. E a primeira missão é a autoridade. Algumas Bíblias vão trazer no versículo 18, Jesus dizendo, é-me dado todo o poder. Outras, como a do século 21 e outras, vão trazer autoridade. E aqui no original, o que cabe mais propriamente é a palavra autoridade, que não deixa de ser o direito de usar o poder. E o Senhor, Ele é cheio de autoridade. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, se você analisar, se você ler o Evangelho de Mateus, você verá isto. Mateus, ele enfatiza a autoridade de Jesus. Por exemplo, autoridade em seus ensinamentos, autoridade para curar, autoridade para perdoar pecados, porque Ele é Deus, autoridade sobre Satanás, e Ele delegou aos seus discípulos também esta autoridade. E no final do Evangelho, então, Mateus deixa claro que Jesus tem todo o poder, que Jesus tem toda a autoridade. E ele diz, portanto, diante disto, diante da minha autoridade, eu envio vocês, eu dou a vocês esta missão. Por isso, irmãos, esse poder, essa autoridade que Jesus tem e nos delega, enche meu coração de coragem, enche meu coração de entusiasmo. Quando você, meu querido irmão, deseja cumprir, como dizemos, o ide de Jesus, você pode ir mesmo, com essa certeza, que você não está sozinho, que a autoridade do Senhor está com você. Você pode ir com a certeza de que a palavra de Deus ela é verdadeira. O Senhor colocou na sua mão e no seu coração a sua palavra para que você fale, colocou autoridade no seu coração para levar esta mensagem, a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo dentro de você, que usa a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, completa, que o Senhor faz nas nossas vidas. Portanto, nós podemos obedecer a esta missão sem medo. Lembro certa vez que eu estava com alguns irmãos numa localidade e estávamos fazendo algumas visitas ali em várias casas e convidando para o culto à noite. E fomos indo e convidando, e estava muito bem, alegria, né, de crente, a gente tudo junto ali. Aí fomos chegando, não me lembro se era a última casa, mas uma das casas, e aí os irmãos deram, opa pastor, peraí, antes de você entrar, deixa a gente falar um negócio. Aqui o negócio é sério, essa visita. Porque aqui tem um homem brabo, né? É brabo com pastor, não gosta de pastor, não quer saber de que fique falando de igreja, de evangelho. Ele é um cara revoltado, crítico. É complicado, pastor. Falei, pois é, mas nós estamos aqui para isso, vamos lá. Aí fomos, irmãos, e para o nosso alívio o homem brabo não estava, né? O homem bravo não estava lá, mas a família estava ali, e nós convidamos para o culto à noite, a esposa dele, né? Estávamos ali, os irmãos, as irmãs, e deixei uma palavra bíblica com aquela família, e enfim, semeamos ali a palavra, o convite para o culto da noite. Quando chegou no culto da noite, eu estava chegando na pequena igrejinha, e para minha surpresa, quem estava lá, né? O homem brabo estava lá. Estava ele lá, aí eu cheguei a cumprimentar ele, né? E ele nem olhou para minha cara, cumprimentou por respeito, sei lá. E eu entrei, e ele estava lá fora. Irmãos, o culto correu, os irmãos cantaram, Deus agiu grandemente, pregamos a palavra, e no momento do apelo, para minha alegria, irmãos, entre outras pessoas que foram à frente, manifestando o desejo de Cristo no coração, quem estava lá? Aquele homem e toda a sua família. E ele disse para os irmãos, olha, aqui agora é o meu lugar, eu quero ficar aqui com vocês servindo a Jesus. Irmãos, autoridade, o poder de Jesus agindo. Você já deve ter experimentado isso,
Provavelmente muitos aqui têm até muito mais experiência que eu nisso, mas é o poder do Senhor. Quando nós cremos e obedecemos, pode ter certeza disso. Quando Deus fala, você crê e obedece e vai, Deus age. Deus faz grandes coisas, muito mais além do que você possa pensar ou pedir, como diz a palavra. Porque a autoridade do Senhor agindo, não importa onde Ele te mandar, qual o desafio, quais as circunstâncias, Jesus está no controle. Ele venceu a morte, Ele venceu todos os seus inimigos, Ele venceu o pecado, e Ele tem autoridade para te dar a vitória na obra dEle, no chamado dEle, e você pode confiar nisso. Ele tem toda a autoridade. A igreja primitiva enfrentou as lutas, as perseguições. Paulo, ou melhor, Pedro, estava ali, como se diz, sentindo o cheiro da morte, a perseguição, e eles disseram: olha, não fale mais nesse Jesus. Ele falou assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, e continuaram falando mesmo embaixo de perseguição, porque eles criam nesta palavra, eles criam que a autoridade e o poder desse Jesus todo-poderoso estava com eles, para cumprirem essa tarefa, e está com a igreja da IBNM também, amém? Está conosco, queridos. Olha, foi domingo, não esse domingo, o outro domingo, que foi o start, né? É assim que fala, start, das células, não foi isso? Foi, né? Isso. Irmãos, isso alegrou meu coração. Né? Alegrou meu coração. Eu vou aparecer lá, viu, Ivone? Cadê Ivone? Está aí, Ivone? Nós estamos juntos, irmão, estamos juntos. Irmãos, que grande oportunidade são as células, de você ir na autoridade do Senhor. Ir na autoridade do Senhor e convidar o seu vizinho. Ah, mas pastor, meu vizinho é chato, não sei o que. Meu irmão, quem vai agir é o Espírito Santo de Deus. Quem vai agir é a autoridade do Senhor através da sua vida. E nas células nós temos essa oportunidade, irmãos, de cumprirmos a nossa missão. Então nós podemos ir em frente, podemos seguir com coragem, podemos cumprir a nossa missão. E como disse Jesus, e diz a esta igreja o Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. As portas, os portões do inferno não vão exceder em poder, não vão ficar em pé, e esta igreja vai saquear o inferno. Vidas preciosas para Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, é o sonho da gente chegar, se eu estiver vivo até lá, né? É o sonho da gente chegar no final do ano e poder ver tantas outras carinhas aqui, de pessoas ganhas para Jesus Cristo. E nós só podemos dizer amém mesmo, porque o nosso Deus tem toda a autoridade, todo o poder. Mas, meus irmãos, em cima desta autoridade, nós vemos um outro elemento, que é a atividade. Exatamente, a atividade. Versículo 19 e 20, a primeira parte do 20. Bom, 19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Qual é a nossa atividade? Fazer discípulos. E essa deve ser a nossa ênfase, irmãos. Então Jesus diz: portanto, diante desta autoridade, e se vocês creem na minha autoridade, que ela vai com vocês, porque eu dou autoridade a vocês, então ide e fazei discípulos. E esse ide aqui no original, na verdade ele está no gerúndio, ele não é uma afirmação, mas ele está no gerúndio, indo. Portanto, indo, por onde vocês passarem, façam discípulos. E foi isso que aconteceu. Quando nós olhamos em Atos, nós vemos exatamente isso. Depois que Estevão foi morto, os discípulos se dispersaram por todo lugar. E muitos deles iam falando para os gregos, para todos os povos ali em volta, sobre esse Jesus maravilhoso. Fazendo assim discípulos de Jesus, indo. Então, meu querido, você indo, seja na panificadora, você faz amizade com alguém, ou você vai para o seu trabalho, você começa a fazer amizade, convida para a célula, ou seu vizinho, melhor ainda, né, aquela célula ali perto da sua casa, convida também, você traz uma palavra de Deus ao coração, com certeza Deus vai usar você. Indo, você faz discípulos. O imperativo aqui, irmãos, e que deve estar
profundamente arraigado no nosso coração, é o fazei discípulos. Então vocês indo, disse Jesus, façam discípulos. Esse é o imperativo desse versículo. Assim, um discípulo é alguém que crê em Jesus, é alguém que crê em Jesus Cristo, expressa essa fé ao ser batizado e permanece em comunhão com os irmãos, a fim de aprender cada vez mais e ensinar aos outros. Era assim que a igreja do Novo Testamento vivia. Era assim. Ela pregava o evangelho, e isso faz parte do fazer discípulos. As pessoas criam, você vai ver lá em Atos 2, que todos aqueles que recebiam esta palavra, ou seja, criam na palavra pregada do Senhor, eles aceitavam, eles viviam ali aprendendo a doutrina dos apóstolos, e eles tinham comunhão com os irmãos, eles repartiam o pão, eles andavam juntos, aprendiam. Paulo vai falar a Timóteo, o seu filho amado: olha, meu filho amado, você se fortalece na graça, e aquilo que você aprendeu de mim, ouviste através de muitas testemunhas, passa a outros também, para que esses passem a outros. Olha a multiplicação aí, não é? Então, é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos viver. Mas, meus irmãos, muitas vezes, muitos grupos, muitas igrejas têm se desviado desse propósito. Jesus não mandou que nós fizéssemos, e você não vai encontrar isso nas Escrituras, olha, façam suntuosos templos, né? De preferência com aquela coisa assim meio arredondada e toda florida, não sei, com muitos espelhos ou sem vidros, com vidro, eu não sei, mas façam templos. Não foi isso. Jesus não nos mandou fazer templos, se bem que, abrindo parênteses aqui, a estrutura é importante, senão, né, nós estaríamos lá fora agora, e do jeito que chove em Curitiba e chove e para, ia ser complicado. Claro que precisamos de uma estrutura mínima, pelo menos, para recebermos as pessoas, obviamente. Não é uma organização mínima, com certeza, isso é de Deus, é do reino de Deus, a organização também, patrimônios, algumas coisas, mas essencialmente Jesus não nos mandou termos riquezas, acumulem riquezas, igreja, porque não foi isso, mas Jesus nos ordenou. Não foi um conselho, dá para fazer uns discípulozinhos aí, né? Dá uma força. Não, ele ordenou, e o que ele ordenou foi fazer discípulos, se preocupar com pessoas, investir em pessoas. É isso que nós devemos ter no nosso coração, é isso que deve queimar o nosso coração, essa atividade de fazer discípulos que deve estar viva no coração da igreja, e essa é uma responsabilidade de todo cristão, até que ele venha, como diz aquele cântico, até que ele venha, até que ele venha. Conta-se uma história, e é verídica, não sei se vou lembrar totalmente, mas achei muito interessante, eu li há bastante tempo, conheci essa história, de um japonês chamado Onoda, e esse japonês, ele era soldado, ele tinha uma patente, mas eu não vou lembrar o nome agora, acho que ele era tenente, enfim. Esse japonês, ele era soldado, e ele tinha sob a sua liderança mais alguns soldados, e o seu capitão, seu comandante, disse para ele: Onoda, você vai para a guerra, foi no tempo lá de 1945, por aí, tempo da guerra, do Japão, e enfim, e você vai para a guerra, você fica lá, e não importa se vai demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu voltarei buscar você, Onoda. E ele, sim senhor, aquela determinação, né, de japonês, e ele foi para as Filipinas, e ali com o seu pelotão, ele lutou muito, bravamente, mas um certo dia, ele no meio daquela selva toda, daquela situação toda, alguém disse, e ele ouviu: acabou a guerra, Segunda Guerra, né? Acabou a guerra, e ele falou: não, isso aí é artimanha do inimigo para que a gente saia de onde estamos e eles nos peguem, vamos ficar firme aqui. E o pelotão dele continuou lutando e sobrevivendo no meio daquilo tudo como podia, como tinham sido ensinados. Passou mais um tempo, o próprio governo japonês lançou muitos folhetos avisando: olha, acabou a guerra, voltem soldados. Haviam soldados que não tinham voltado, e os soldados começaram a voltar, mas Onoda ali firme. E aí, poxa, alguns dos soldados resolveram
desanimar e abandonaram Onoda, até que ele ficou apenas com um companheiro, e esse companheiro, enfrentando uma guerrilha lá com os filipinos, morreu. Ficou só o Onoda lá, firme. Eu estou aqui firme e vou continuar firme. E todo mundo queria saber do Onoda e ninguém sabia onde estava esse soldado. E até que um dia conta a história que um estudante, a guerra realmente tinha terminado, tinha acabado. E esse estudante, ele foi atrás, ele queria saber, ele queria descobrir onde estava esse Onoda. E por incrível que pareça, ele encontrou Onoda. E ele falou: Onoda, já acabou a guerra, rapaz, sai daí, volta, acabou a guerra, não fica nessa não, resistindo. Aí ele disse assim: eu só volto quando o meu comandante vier me buscar. E aí eles entraram em contato com o comandante dele, e o comandante já estava até aposentado. Ele ficou, Onoda, irmãos, ficou 29 anos firme, persistente, fiel ao seu comandante. E o comandante foi lá, e aí o Onoda voltou para casa. Morou até no Brasil, Onoda. E ele foi grandemente recompensado pelo seu país. Irmãos, a gente tem que fazer como Onoda, ser fiel. Eu e você, eu não estou falando como quem já cumpriu a carreira, e guardei a fé e tal, não, eu estou falando com alguém que precisa também cumprir, está nesse caminho. Nós como igreja nós temos uma tarefa inacabada neste lugar, e nós precisamos continuar firmes. Querido, se você não faz parte de uma célula, no nome de Jesus, entre numa célula, faça parte, é uma bênção, irmãos. Eu já participei desse mover, o pastor e a Berenice sabem disso. É algo de Deus, é maravilhoso, por vários motivos, e um deles é que através da célula, você pode também cumprir esse mandado, esta missão de Jesus para a sua vida. Irmãos, nós precisamos ser como Onoda, ficarmos fiéis, até que o nosso general volte, até que ele venha. Amém? Meus irmãos, e com certeza, não é? Nós temos uma missão, nós temos esta autoridade do Senhor, e quem nos enviou foi Jesus. Nós temos a atividade, nós temos a missão em si, de fazermos discípulos. Não é tão claro isso? O Senhor vai nos cobrar por isso. É muito sério, é uma grande responsabilidade. Mas sabe o que mais? Nós temos a certeza. Olha o que a segunda parte do versículo 20 diz: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma promessa maravilhosa. Diz que certa vez um irmão que cuidava de senhoras de idade, foi fazer uma visita, e ele estava lendo o livro todo de Mateus, e no final de Mateus ele chegou a esse capítulo e leu para aquelas senhoras, bem de idade: e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse assim: olha, que promessa maravilhosa, não é? E uma daquelas senhoras de idade, com muita convicção, disse: meu jovem, isso não é uma promessa, é um fato. Irmãos, certamente estou convosco. Isso é um fato. O Senhor está conosco no cumprimento desta tarefa, irmãos. O Senhor está com esta igreja no cumprimento desta tarefa. O Senhor está com você no cumprimento desta tarefa, de falar de Jesus, de convidar para a célula, de discipular, continuar discipulando ali na célula, acompanhando aquela pessoa, pagando o preço, sim. O Senhor está com você, meu amado irmão, que recebe a célula na sua casa. Você faz parte desta missão, você está cumprindo a sua missão. Isso é maravilhoso. Alegre-se, continue fazendo com alegria. Você que é pastor da célula também, o Senhor está contigo, Ele não vai te abandonar, e Ele vai usar a sua vida neste ano de 2023, grandemente. Você crê nisso? Amém? Amém, louvado seja o Senhor. Como Ele disse, Jesus disse a Paulo, diante de um grande desafio, ali em Corinto, ele estava ali para fundar a igreja do Senhor naquela cidade, e o Senhor disse para ele: Paulo, não temas,
mas fale e não te cales, porquanto estou contigo. Precisa mais, irmãos, para nós crermos que o Senhor está conosco? O Senhor está conosco nessa missão. O Senhor está conosco nessa missão. Portanto, podemos ir ou indo sem medo, porque Ele tem toda a autoridade. E indo devemos fazer discípulos, na certeza de que Ele está conosco. E isso não é apenas uma promessa, é um fato, é uma verdade no nome de Jesus. Amém? Bem, louvado seja o Senhor. Enquanto os músicos chegam aqui, eu até esqueci dos músicos. Enquanto os músicos chegam aqui, eu gostaria de que você, se você puder, quiser, baixe a sua cabeça agora por um instante, para você não ver o movimento. E pense um pouquinho sobre você. Você em relação a esta ordem de Jesus. Você tem tido à disposição o despreendimento para esta obra, para esta missão? Você tem tido e vivido esta fé missionária? Como é que está o seu coração? Irmãos, eu tive que pedir perdão a Deus. Eu sou devedor a Deus nesse aspecto. Eu sou devedor, Deus o sabe. Talvez quem de nós poderia dizer assim, não, eu não devo nada. Há muito o que fazer, querido. Sabe o que é mais importante? Deus nesta noite está chamando você. Você. Talvez você que está online agora, Deus está chamando você, meu irmão. Chamando você. Com a sua voz de amor. Dizendo, filho, eu quero encher você de autoridade. Da minha autoridade. Do poder do meu Espírito Santo. Porque eu posso estar no seu coração, eu estou no seu coração. E posso capacitar você para cumprir esta missão. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar. Eu queria que você, junto comigo, pudesse responder a esta mensagem. Eu decidi ficar aqui embaixo, que eu quero junto com você responder ao Senhor. Esse Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus fiel, dono do universo, aquele que fez todas as coisas e que em seu infinito amor me encontrou e te encontrou, que espera que eu e você sejamos um soldado fiel, como Onoda foi para com o seu país. Sejamos nós para com o reino de Deus, para com o nosso general que é Cristo. Por isso, querido, eu primeiramente queria falar com você que talvez esteja aqui ou aí em casa, mas ainda não se rendeu inteiramente ao Senhor. Eu quero que você saiba que o Jesus que foi pregado nesta noite é o Jesus que tem todo o poder. É o Jesus que tem o poder de libertar você, como um dia me libertou, libertou a tantos que aqui estão, e bilhões de pessoas ao redor do planeta. Esse Jesus continua a ser o mesmo Jesus. Ele pode e quer libertar você, restaurar a sua vida, dar sentido à sua vida. E se você deseja nesta noite, você pode fazer isso. Você pode entregar a sua vida a Cristo, dizendo, Jesus, entra na minha vida, assume o controle, a direção, eu quero viver para o Senhor. Mas eu também queria falar com você, igreja. Olha, nós ouvimos que nós temos uma atividade para realizar: fazer discípulos. Isso é uma missão que Jesus deu para mim e para você. Não importa quantos anos de igreja a gente tenha, não importa a nossa idade, não importa o nosso intelecto, não importam os nossos recursos financeiros. A todos nós nos foi dada uma ordem de fazer discípulos. Que privilégio eu e você temos. Nós fomos salvos por Jesus, mas ao sermos salvos por Jesus, recebemos
o privilégio de sermos embaixadores dele nesta terra. Aleluia. Temos uma atividade, uma missão. Mas sabe, você não precisa ficar apavorado, nem desesperado, porque o texto diz que Ele tem todo o poder, e esse poder que Jesus tem, Ele dispensou a nós, para que a gente vá no nome dEle. Então onde você chegar, o Espírito de Deus está com você. Como a gente ouviu na mensagem, eu e você podemos ter essa expectativa, essa certeza, onde a gente colocar o nosso pé, Jesus vai estar lá com a gente. Essa autoridade, essa unção, esse poder vai estar em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É por isso que Jesus disse que quando abrimos a nossa boca, Ele colocará na nossa boca, o Espírito de Deus, as palavras que a gente precisa dizer. E é por isso que aquele valentão, aquele homem bravo, se converteu naquele dia, porque ele conheceu esse Jesus através daqueles queridos irmãos. Sabe, eu e você temos essa confiança de que Ele está conosco, Ele vai com a gente. O nosso general não é um general que manda a gente para a guerra e fica lá atrás de uma escrivaninha ou de um balcão, não. Esse general, o Cristo Jesus, Filho de Deus, Senhor da minha vida e da tua vida, é aquele que vai adiante, é aquele que vai junto conosco, é aquele que vai desbravando, é aquele que vai nos capacitando e dizendo: meus filhos, fiquem firmes, porque eu estou com vocês. Aleluia. E esse é o desafio. A igreja é a esperança do mundo, ela é a resposta de Deus para as angústias e necessidades. E é por isso que eu estou aqui. E eu queria orar com você e chamar você para vir aqui, se juntar a mim, dizendo: Pai, eis-me aqui. Eu entendi o teu chamado, eu entendi a tua palavra, e minha vida está aqui entregue ao Senhor. Eu quero ser a resposta do Senhor lá no meu trabalho, eu quero ser a resposta do Senhor na minha família, eu quero ser a resposta do Senhor lá na faculdade, lá no colégio. Se você quer responder como eu, desta forma, sai do seu lugar, irmão, vem aqui na frente comigo, se junte a mim e diga: Pai, eis-me aqui. Eu quero ser essa resposta do Senhor, eu quero estar contigo. Pai, eu sou tão pequenino, tão falho, tão fraco, mas eu tomo posse desta palavra, esta palavra que diz que toda autoridade por causa de Jesus estará comigo, e onde eu chegar, onde eu for, quando eu abrir a minha boca, quando eu olhar, quando eu fizer um gesto, o Senhor vai estar comigo. Eu chamo você, igreja, para se juntar a mim, dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Sabe, o inimigo continua fazendo como lá na história. Olha, a guerra acabou, olha, fique tranquilo, a guerra acabou. Não, irmãos, não acabou. Só acaba quando Jesus voltar, amém? Só quando Jesus for visto nos céus é que essa guerra vai acabar. E enquanto nós estivermos nesta guerra, não é a guerra contra as pessoas, é a guerra contra o pecado, é a guerra contra o mal, é a guerra contra a perdição, contra a condenação eterna. Essa é a guerra para a qual nós somos chamados para lutar. E é nessa guerra que eu e você podemos e devemos lutar. Sabe, você é adolescente, você está sendo convocado por Jesus para lutar essa guerra. Lá onde você está, lá com seus amigos, o Senhor Jesus espera que você lá tenha uma atividade, você seja um missionário dele. Esta fé missionária que nós ouvimos, ela é para todos, ela está em todos que receberam a Jesus. E esta fé, ela naturalmente nos levará para esta atividade, essa atividade missionária de fazer novos discípulos, na certeza de que o Senhor está conosco, na confiança de que Ele está conosco, e que o poder dele estará sobre nós, e que nós veremos grandes prodígios e sinais por causa da presença dele nas nossas vidas. Vamos orar. Eu queria orar com você, e eu queria que você pudesse colocar a sua mão direita sobre o seu coração, sua mão esquerda você levasse aos céus, como quem diz assim: Senhor, eu estou aqui, colocando a minha vida no teu altar, entregando a Ti as minhas dificuldades, debilidades, medos, receios, minha timidez, minha vergonha. Mas também, Pai, estou aqui para receber do Senhor, Pai, esse poder, essa unção, Pai, esta coragem, para que neste mundo eu seja essa resposta que o Senhor quer entregar. Paizinho, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Pai, nós queremos nesta hora, Paizinho, como um povo do Senhor, um só povo, Pai, o Teu
teu povo. Deus, nos colocar diante de ti para dizer que nós queremos ser a tua resposta para este mundo. Pai, nós somos os enodas espirituais, os onodas espirituais, dispostos, ó Deus, a ficar no nosso fronte, a ficar, Senhor Deus, onde estamos plantados, até que o Senhor volte, até que o nosso general, Cristo Jesus, volte, para nos buscar, e estarmos definitivamente com Ele. Pai, nós estamos aqui dizendo, eis-nos aqui, usa-nos a nós, Paizinho, usa as nossas vidas. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Queremos ser, ó Pai querido, aqueles que vão levar refrigério. Pai, aqueles que vão levar ao que está angustiado, abatido, perdido, cego. Pai, nós queremos levar a resposta do Senhor para eles. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Por isso cantamos agora e adoramos com as nossas vozes, com esse louvor, com esta música, em nome de Jesus. Amém.